pessoal, eu sou o pastor e professor Tiago Titilo e quero convidar vocês a continuarem estudando comigo o Apocalipse de São João. No último vídeo nós lemos os versículos introdutórios, os 3 primeiros versículos do Apocalipse, e vimos que o Apocalipse foi escrito durante um período de perseguição. Vimos em outros versículos, tanto no primeiro capítulo quanto no capítulo 6 e no capítulo 20, que dão conta de que o livro foi escrito num contexto de perseguição, e nós só podemos situar então no primeiro século em 2 momentos: ou durante a perseguição de Nero, na década de 60, ou 3 décadas depois, durante a perseguição de Domiciano. Eu quero mostrar para vocês por que eu entendo, dentro do livro do Apocalipse, de acordo com as evidências do livro, por que é mais provável que o texto tenha sido escrito durante a perseguição promovida por Nero. No vídeo anterior, como eu disse, nós lemos os 3 primeiros versículos. E nesses 3 primeiros versículos, nós temos 2 demarcadores temporais muito interessantes. No verso 1, o texto bíblico diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve, anotem isso aí. Já no verso 3, João termina o versículo dizendo: o tempo está próximo. Esses 2 demarcadores temporais dão a ideia de algo que vai acontecer muito rapidamente. E se nós tivermos em mente uma data no período domiciano, na década de 90, de que evento o livro estaria falando? Da vinda de Jesus no final dos tempos? Mas isso não seria um tempo muito distante para João usar expressões tão enfáticas quanto a proximidade desse evento? Agora, se nós recuarmos para a data neroniana e entendermos que o Apocalipse ele não está se referindo à vinda de Jesus no fim dos tempos, mas a vinda de Cristo em juízo contra a nação de Israel, porque esta rejeitou o seu Messias, fato que se consumou na história através das tropas romanas, lideradas pelo general Tito, no ano 70, quando Jerusalém foi finalmente destruída após um cerco e uma guerra que já durava 3 anos e meio. Se nós entendermos que isso aconteceu neste período de guerra, na guerra judaico-romana, culminando com a destruição do templo, e colocarmos esse texto escrito na época de Nero, nós podemos dizer que quando João escreveu, as coisas das quais ele falaria nesse livro estavam a ponto de acontecer, aconteceriam em breve. Isso é reforçado talvez pelo texto que é mais utilizado pelos futuristas para dizer que o livro é uma referência à vinda de Jesus no final dos tempos. Em João 1, ainda no primeiro capítulo, no verso 7, o texto bíblico diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Uma leitura rápida e desatenta desse versículo pode fazer supor que João está se referindo como tema do seu livro à vinda de Jesus sobre as nuvens no fim dos tempos para consumar a história e estabelecer o seu reino, o estado eterno do seu reino. Mas nós devemos perceber que em outros contextos bíblicos, a vinda de Deus sobre as nuvens, ela aponta para o juízo contra uma determinada nação. E eu quero mostrar isso para vocês através de Isaías 19, verso 1. Uma profecia contra o Egito. O texto bíblico diz: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. O que nós temos aqui é uma referência a Yahvé vindo sobre uma nuvem contra a nação do Egito em juízo. E não é diferente aqui. João está falando de uma vinda de Yahvé em juízo contra Jerusalém, porque esta rejeitou o seu Messias a despeito dos 40 anos que se passaram, desde a crucificação de Cristo até a destruição de Jerusalém. Tempo este que foi dado para os judeus se arrependerem e crerem no Messias. E assim não aconteceu. E o verso continua dizendo que todo olho o verá. Não é uma referência ao fato de que todas as pessoas do globo terrestre verão essa vinda de Jesus, mas de que o juízo de Jesus sobre Jerusalém não foi um juízo privado, mas um juízo público. E fortalece ainda a continuação do texto que diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todas as tribos da terra não seria uma referência a um evento mundial e não local em Jerusalém?
Jerusalém? Não. A terra aqui é a terra da Palestina. São todas as tribos de Israel. Todos os descendentes das tribos de Israel lamentariam a destruição de Jerusalém, da cidade querida. Mas eu quero te convidar para continuarmos esse estudo no próximo vídeo. Eu espero vocês e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.